Oi, gente, paz do Senhor a todos. Eu quero nesse dia desejar uma semana abençoada por Deus para cada um de vocês. Espero que você tenha iniciado bem essa semana, mas se porventura sua semana não começou tão bem, da forma que você gostaria, talvez você tenha lutado, talvez você tenha clamado a Deus para te abençoar. E muitas vezes, nós nos deparamos com situações difíceis, com situações que nós não esperamos, que nós somos surpreendidos muitas vezes por lutas, por dificuldades. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vai se levantar contra nós usando pessoas para nos atacar, Muitas vezes você está na presença de Deus, você está buscando, você está entregando tudo a Ele. Nos momentos em que você está buscando mais e mais de Deus, em que você está procurando se tornar aquilo que Deus gostaria que você se tornasse, em que você está ali, entrega na presença de Deus. É nesses momentos, os momentos em que você está buscando paz, é que o inferno se levanta e ele usa pessoas para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria muitas vezes. E muitas vezes nós não sabemos lidar com essas situações. Nós acabamos nos entristecendo, nós acabamos nos entregando, ouvindo as vozes que não vêm de Deus. E nós acabamos nos rendendo a essas vozes. Mas eu quero dizer para você nesse dia, não se renda. Mesmo que o inimigo tenha usado pessoas para te atacar, mesmo que o inimigo tenha tentado tirar a tua paz, te entristecer nessa semana, nesse começo de semana, não se renda. Lute com as armas que o Senhor te dá, porque nós temos que lutar com armas espirituais. E o nosso Deus, Ele nos dá as armas que nós precisamos. Quando nós buscamos na presença dEle, quando nós nos entregamos a Ele, Ele nos dá força para nós prosseguirmos. E é isso que nós temos que fazer, temos que ir avante. Nós não podemos parar. Se o Senhor está conosco, se o Senhor está no controle das nossas vidas, nada pode nos parar, nada pode nos impedir. Amém? Então prossiga, busque direcionamento de Deus. Não se entregue, não olhe para os seus problemas, não olhe para as dificuldades, mas olhe para Deus. Olhe para Ele, que Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. A palavra que eu venho trazer para você nesse dia está no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Aleluia, essa palavra vai nos falar de um profeta, o profeta Elias, um profeta que o Senhor levantou naquele tempo, para que viesse tirar do meio de Israel, para que viesse destronar ali os falsos deuses, que na época do rei Acabe tinha uma mulher chamada Jezabel. Aquela mulher, ela estava tentando tirar o nome de Deus do meio do povo. Ela estava tentando colocar a apostasia naquele lugar. Queria que o povo viesse adorar os falsos deuses, os deuses de Baal, ao qual ela servia. Mas então o Senhor colocou Elias ali para fazer a diferença. E então Elias, ao subir ao monte com aqueles profetas de Baal, Elias ora, Elias busca Deus. Enquanto eles oram para Baal, Elias ora para o Deus Todo-Poderoso. E a palavra vai nos dizer que Elias, ele tem êxito, porque o Senhor responde com fogo.
a oração de Elias, enquanto Baal não conseguiu responder, porque era falso, porque não tinha poder algum como tem o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem servido o verdadeiro Deus, você está protegido, você está guardado. Não se preocupe, que o Senhor está com você. Mas a Bíblia diz que Elias, ao vencer aqueles profetas, ao matar, foram mortos todos aqueles profetas. Eles mataram a espada aqueles profetas. E ao sair dali, Jezabel fica sabendo do ocorrido e ela manda recado para Elias, dizendo que ao mesmo que aconteceu com aqueles profetas, iria acontecer com Elias. Ela o ameaça de tirar a sua vida. Aleluias. E Elias, um homem cheio de Deus, um homem forte na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Elias sentiu medo naquele momento. Por isso que eu digo para você, nós não estamos isentos de sentir medo, não. Quando nos vem uma luta, quando nos vem uma adversidade, quando o inimigo muitas vezes usa a pessoa de perto, a pessoa que um dia você ajudou, que um dia você abraçou, que um dia você acolheu, e aquela pessoa se levanta contra a sua vida, no momento em que você está bem ali, para te tirar, te derrubar, para te tirar a vontade de você estar na presença de Deus, para você desistir, para você achar que não vale a pena, para você querer parar. É aqueles que estão perto, que deviam ser gratos a você. É eles que se levantam. Mas contra a vida de Elias foi Jezabel, uma mulher maligna que se levantou. E Elias fugiu porque sentiu medo de uma mulher, um homem poderoso em obras, um homem que tinha a presença de Deus, que tinha contato com Deus. Ele sentiu medo de uma mulher. Aleluia. E a palavra vai nos dizer que Elias então fugiu. Elias fugiu, andou quilômetros de distância, sem buscar direcionamento de Deus. Ele foi por conta própria. Ele ouviu ali a sua vontade, aquelas vozes, e foi e fugiu, sem o direcionamento de Deus. Quando nós andamos com Deus, nós temos que buscar direcionamento, pedir para Deus: é isso que o Senhor quer que eu faça? Ou não? Não ouvir as vozes do mundo, mas ouvir a voz de Deus. Elias falhou naquele momento porque não buscou o direcionamento de Deus. E foi, e andou, e ao encontrar um arbusto, um pé de zimbro, Elias então se abrigou ali embaixo. Elias se deitou embaixo daquele pé de zimbro. Elias pediu para si a morte. Olha o estado em que ele estava. Um profeta de Deus. Ele pediu para si a morte. Ele disse: eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não quero prosseguir, eu não quero continuar com isso. Chega, Senhor. Ele sentiu o peso, ele sentiu a dificuldade. Ele se sentiu ali, talvez, impotente. E ele tinha ali tudo na presença de Deus. Ele pedia, ele clamava. Elias orou para que não chovesse em Israel, e não choveu. Enquanto ele não voltou a orar, não voltou a chover naquele lugar. E agora Elias está ali prostrado, com medo, pedindo para si a morte, por uma situação que surgiu, que ele poderia muito bem lidar com aquela situação, pedir forças para Deus. Pode ser que eu e você hoje estamos passando por um momento difícil, por uma situação difícil, que aos nossos olhos é muito complicado, é um problema difícil de resolver. Para nós é difícil. Mas para o nosso Deus que nós servimos, não é difícil. Ele pode, se Ele está direcionando as nossas vidas, que nós possamos buscar nele, buscar em oração, buscar na sua palavra, buscar resposta. Ele fala conosco, Ele vem ao nosso socorro se nós buscarmos. Mas se nós nos prostrarmos, fica mais difícil.
Deus não quer que nós nos acovardemos, que nós nos prostremos, mas que nós venhamos até Ele, coloquemos tudo na presença dEle. Então eu quero te dizer, coloca essa situação difícil. Apresenta ao Senhor nessa semana aqueles que se levantaram contra a sua vida, aqueles que disseram coisas de você, coisas que você não fez, que levantaram calúnias, falso testemunho sobre a sua vida. Coloca na presença dEle. Se te magoaram com palavras, que te feriram com palavras, coloca, apresenta tudo ao Senhor, porque é Ele que faz justiça pelas nossas vidas, não somos nós, mas Ele faz justiça, Ele é justo. A Bíblia diz que Ele faz justiça pelos seus, e Ele vai fazer justiça, Ele vai entrar com providência. Você vai ver, você vai receber o seu milagre, aquilo que você precisa nessa semana. Creia no Senhor. Declare a bênção para a tua vida, para a tua casa. Não se entregue a essa situação. Não deixa que ninguém venha roubar de você aquilo que o Senhor tem te dado, a sua alegria, a sua vontade de servi-lo. Não deixa, não se entrega. O poder do inferno pode ser grande, mas o poder do nosso Deus é muito maior. É muito maior. Isso que importa. A palavra de Deus diz que Elias, estando ali prostrado embaixo daquele zimbro, o Senhor veio, enviou um anjo que veio e alimentou Elias. O Senhor disse: come e bebe, porque a tua jornada ainda é longa. A tua jornada ainda é longa. Aleluia. O que Deus tinha para Elias ainda não tinha terminado. Ele tinha que continuar mais um pouco, decanta a lavassura. Ele tinha que ir mais um pouco, até chegar ao final da sua missão, onde outro profeta entraria para continuar aquela obra naquele lugar. A Bíblia diz que o profeta Eliseu foi o sucessor de Elias, foi aquele que veio para dar continuidade àquela obra. Mas naquele momento ainda não era a hora de Eliseu entrar. Elias ainda tinha algo a fazer. E o Senhor, quando Ele nos chama, quando Ele coloca algo, nós temos que ir fazendo até que Ele nos fale: você concluiu a tua obra, então não pare, então não desista, continua. Peça para o Senhor te ajudar, peça para Ele te fortalecer. Talvez você esteja fraco espiritualmente, talvez o teu corpo esteja pedindo para você parar, para você se deitar e ficar no cantinho deitado, sem ouvir vozes, sem nada. Mas o Senhor ainda tem uma obra. Se o Senhor te chamou, se o Senhor colocou algo nas tuas mãos, continua, se fortaleça no Senhor. Coma da palavra dEle, busque na presença dEle, mas não para. Tenha fé, tenha força para vencer. O desânimo vem, nós ficamos abatidos muitas vezes, sim, mas nós não podemos nos entregar, não. Se nós sabemos o Deus que nós servimos, nós não vamos nos entregar. Mas nós vamos prosseguir, nós vamos seguir em frente. Amém? Prossiga. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo, que é o Senhor Jesus, que é a presença dEle. Não desista jamais. Esta semana vai ser bênção. Pode ter começado difícil para você. Você pode ter iniciado ela cheia de problemas, cheia de lutas. Mas se você buscar direcionamento em Deus, se você lançar tudo na presença dEle, até o final dessa semana você vai ter obtido respostas, você vai ter obtido vitórias. Porque é assim que o Senhor faz para aqueles que confiam, para aqueles que não desistem, para aqueles que não colocam os olhos nas coisas deste mundo, nos problemas, nas dificuldades, mas que colocam os olhos somente nele. Olhe para o Senhor nesse dia. Amém? Olhe para Ele.
porque é de lá que vem o teu socorro, porque é de lá que vem aquilo que você precisa. O homem não pode te dar, o homem não pode fazer por você, mas o Senhor, aquele que é um Deus vivo, que é um Deus que está sentado no alto, no sublime trono, que está com o controle de tudo, Ele não perdeu o controle de nada, está tudo nas mãos dEle. Confia nele, lança as tuas ansiedades, lança os teus medos, lança na presença dEle, espera nele, que Ele agirá. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente e que o Senhor te guarde, te livre de todo mal. Amém? Em nome de Jesus, seja abençoado por Ele. Continua buscando o direcionamento dEle, porque é dEle que vem aquilo que você necessita. Aleluia!